Olá, eu sou o professor Fábio Cantizano e estou aqui hoje para falar sobre culpa. Isso mesmo, de quem é a culpa quando um cliente passa mal dentro da sua academia e mesmo indo para casa ele vem a óbito, né? Essa dúvida surgiu quando um gestor de academia colocou num dos grupos de gestão que eu faço parte se alguém tinha algum termo de responsabilidade a ser assinado por esse cliente para poder atenuar algumas consequências para a sua academia, né? Então, assim, é sempre desagradável quando alguém passa mal na nossa academia e muitas vezes a culpa nem é da gestão, nem é da academia, mas ela acaba tendo que se responsabilizar por algum tipo de fatalidade. Então, primeiro de tudo, o termo de responsabilidade que é assinado por um cliente, ele não livra nenhum negócio, nenhuma empresa da responsabilidade caso aconteça alguma coisa com ele, né? Então, por exemplo, se de repente você vai nos vestiários e no armário vem escrito assim, ó, não nos responsabilizamos por objetos de valor deixados dentro do armário. Se o cliente levar isso para a justiça, esse aviso, esse comunicado não serve de nada, tá? Se está atento do seu negócio, é responsabilidade sua, sim, não tem jeito. Eu não sou advogado, tá? Eu sou profissional de educação física e com 20 anos de experiência no nosso mercado, tanto de atendimento técnico aos clientes, quanto na área de marketing e treinamento de profissionais. Então, o que eu vi muito ao longo dessa minha experiência é a responsabilidade sempre vai cair para a academia na maioria das vezes, porém, a gente pode atenuar algumas consequências dependendo da nossa conduta, tá? Então, vamos supor, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o teste Parquet legalmente instituído nas academias. O que significa isso? A pessoa preenche o questionário Parquet. Se ela não responder sim para nenhuma das questões sobre dores ou algum tipo de doença que ela tenha, a academia não precisa pedir um atestado médico para ela, tá? Caso ela responda sim para alguma das questões, a academia pede um atestado médico. Ok, mas isso livra a academia da responsabilidade? Não. Por mais que o cliente leve um atestado médico para a academia, por exemplo, no dia 25 de janeiro, como é hoje, se ele passar mal daqui a 2 meses e a gente for acionar o médico, esse médico pode falar, olha, aquele atestado eu dei para o dia 25 de janeiro. Depois daquele dia ali, já é outra coisa. Se acontecer alguma coisa com ele, não tem a ver com o atestado que eu entreguei a ele. Eu já escutei isso de um médico, inclusive. O problema é, ao entregar esse atestado médico para o cliente, ele fez todos os exames necessários para o próprio médico se resguardar? Enfim, então a gente não sabe o que vai se passar na cabeça do juiz quando de repente aconteceu uma fatalidade e a família cobrar algum posicionamento da empresa, tá? Agora, o que agrava um pouco mais a situação para as academias é que quando a pessoa passa mal, por exemplo, no mercado ou num shopping, eles só precisam simplesmente fazer o socorro da maneira correta. Agora, se a pessoa passar mal dentro da academia, dificilmente não vai ser atrelado a esse evento o fato dela ter feito exercício. Então, se ela fez esforço físico e passou mal, mesmo que de repente não tenha a ver com o exercício físico, vai acabar sendo associado a ele, tá? Então, tudo aquilo que a gente faz para poder se resguardar com relação ao cliente que é visto como grupo de risco, vale na hora de repente a gente ter que comprovar a nossa boa intenção, né? Não só do ponto de vista legal, mas do ponto de vista de preocupação com esse cliente. Então, qual é a recomendação que eu dou para a academia que tem idosos que são hipertensos, cardiopatas e diabéticos? Hoje nós somos profissionais da saúde, somos profissionais da saúde e estabelecimentos da saúde reconhecidos legalmente pelo Ministério da Saúde. Então, se a população já começa a nos enxergar como da área da saúde, nós temos que nos comportar como tais. Então, se a gente tem, por exemplo, cliente na sala de musculação que é hipertenso, cardiopata, né? O ideal é que todos os profissionais que trabalham ali naquele horário saibam aferir a pressão arterial. É muito comum a pessoa passar mal, achar que está com a pressão baixa ou pressão alta, e é um corre-corre, chama o professor da avaliação, procura o aparelho de pressão, está na avaliação, está na recepção, enfim. A academia não está preparada com algumas ações simples para poder socorrer ou verificar. Quando você liga para uma ambulância, por exemplo, ajuda muito quando você
fala, ó, eu estou aqui com uma vítima de 54 anos do sexo feminino, ela estava praticando exercício, mas ela desmaiou, ela tem histórico de hipertensão, nesse momento aqui a pressão dela está em X por X de medida. Enfim, ou se a pessoa é diabética, ela desmaiou, a glicose dela no momento está em X. Então, quando a gente começa a passar essas informações, né, desses sinais, para quem vai prestar o socorro, isso já mostra o quanto a gente está preparado. Então, a primeira pergunta que eu faço, seus professores sabem aferir a pressão arterial? A sua academia tem um aparelho de pressão arterial na musculação, para que não tenha que sair correndo na sala de avaliação, na recepção? Não é um equipamento caro, tá? Por mim, cada setor da academia teria um aparelho de pressão para não ter que sair correndo. Vocês têm um medidor de glicose, desses que vem de farmácia mesmo, que a própria pessoa opera para medir a glicose? Então, se vocês têm um cliente que é do grupo de risco, e essa pessoa não trouxe o atestado, mas ela preencheu o parquê, enfim, você está querendo se resguardar, é interessante que quando essa pessoa for treinar, ela seja monitorada. Então, chegou aqui a dona Suzana, por exemplo, de 60 anos, que é hipertensa, vamos dar uma olhada na pressão arterial dela. Se a pressão dela estiver alta, vocês podem mandar ela para casa. Olha, não dá para a senhora treinar porque a pressão está assim. Isso já é uma forma de prevenção. Ou vem aqui o seu Oswaldo, por exemplo, de 70 anos de idade, que é diabético. Olha, a glicose do senhor está muito alta, a gente precisa acertar isso aqui primeiro. Então, é uma forma que a academia tem de se resguardar também e mostrar profissionalismo. Então, quando a gente junta todas essas ações de cuidado, né, para alguma eventualidade da justiça, por exemplo, isso ajuda a atenuar os problemas para a academia, né, acredito eu. Eu já vi situações em que o juiz não quis nem saber e multou a academia, deu um problema seríssimo, e já vi situações que ele prestou atenção nas intenções da família do cliente e ele percebeu que a academia estava ali para ajudar, estava preocupada em fazer o certo, tá? Então, primeiro de tudo, treine seus profissionais para medir pressão arterial no grupo de risco, treine seus profissionais para medir glicose ou qualquer outro parâmetro que seja de risco, né, para esse cliente que porventura venha a passar mal. E uma outra coisa, a maior parte dos profissionais de educação física gostam de estudar emagrecimento e hipertrofia muscular. Tá? Só que quando você pega uma pessoa que está com sobrepeso e vai prescrever, é diferente quando você pega uma pessoa que é obesa, cardiopática, hipertensa ou que tenha feito uma cirurgia bariátrica. Então, para de ficar pagando curso de emagrecimento e hipertrofia para o seu profissional. Ele já busca isso, ele já estuda isso porque é isso que ele gosta. Sempre que você tiver que trazer algum tipo de treinamento para a sua academia, tenha como foco a população especial, o grupo especial, né, que a gente chama de grupo de risco. Prescrição de exercícios para cardiopatas, hipertensos, diabéticos, idosos, crianças e adolescentes. Por quê? Além desse profissional saber medir pressão, glicose ou qualquer outro indicador, ele vai saber prescrever, ele vai conseguir ler alguns sinais desse cliente que esteja, por exemplo, aumentando o risco. E pode alertar, olá fulano, tudo bem? Hoje a sua pressão estava em tanto, é legal você visitar seu cardiologista de novo. A gente precisa que você visite seu cardiologista até a data tal, senão de repente vai ficar complicado de você treinar aqui na academia. Então, cada vez que é medido algum indicador e ele não esteja dentro do padrão e você impede aquele cliente de treinar naquele dia e manda uma mensagem para ele por e-mail, por WhatsApp, isso daí é como se fosse uma prova de que você está cuidando dele, tá? Repito, eu não sou advogado, eu sou profissional de educação física, mas eu já consegui atenuar bastante problema dentro da minha sala de musculação na época, tomando esses cuidados, tá bom? Então esse daí é um dos conteúdos, né, do curso de treinamento e desenvolvimento de profissionais na sala de musculação, que vai ser lançado em breve. Se você se interessar, é só mandar uma mensagem para mim ou um comentário aqui no YouTube. Se você tiver no Instagram, pode me mandar um direct. Além de ser conteúdo também da mentoria Musculação SA, transformando sua sala de musculação em um imã de cliente. Então, se você está no Instagram, comenta aqui embaixo se você toma esses cuidados ou não. Seus profissionais sabem medir a pressão arterial e a glicose dos seus clientes? Sim ou não? Já curte aqui o vídeo, compartilhe. Se você estiver no YouTube, assina aqui também o canal. Até a próxima.